Povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Diário de Restauração. Eu sou Marcelo Valentino, apenas um instrumento do próprio Senhor Jesus para a construção desse canal, para que seja bênção na tua vida. Estaremos nos próximos vídeos debatendo temas relacionados à restauração de vidas pela palavra do Senhor. Nós entendemos que muitos estão vivendo um deserto porque o cônjuge se foi, resolveu seguir uma outra vida longe de você. Isso dói, né? Isso machuca. E sabe por quê? Porque vocês dois são uma só carne. A Bíblia é muito clara em dizer que aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Há um propósito de Deus na união entre um homem e uma mulher. Não só para criar uma família, gerar filhos e assim serem felizes para sempre. Isso é conto de fadas. Mas há um propósito muito grande. Há uma analogia dentro da Bíblia entre o casamento de um homem com uma mulher e entre Cristo e a igreja. Nós precisamos entender essa analogia para entendermos o momento pelo qual vivemos. E esse canal tem a intenção muito sincera e verdadeira de poder ajudar você, meu irmão e minha irmã, a entender esse momento tão difícil da nossa vida, quando um dos cônjuges se vai. Porque eu entendo assim, que quando um se vai, quem fica, ainda fica amando. É por isso que ele cria forças, às vezes de onde não tem, para buscar a restauração da família. Família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, não foi criado por homens, até porque não existiam homens naquele momento, né? Foi só Adão. Quando Deus criou Adão e olhou para ele e viu que ele estava só e disse: não é bom que você viva só, far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora. E aí Deus deu um sono pesado para Adão, porque dentre tudo aquilo que o Senhor tinha criado, não existia uma que fosse compatível com o homem Adão. Então Deus deu um sono pesado para Adão, para que da costela dele tirasse a mulher. E aí nós entendemos uma analogia maravilhosa, que ela foi tirada da costela, não para estar acima, não para estar embaixo, mas para andar lado a lado. Por isso ela foi criada da costela. O homem também não está nem acima e nem abaixo, ele só tem a responsabilidade de ser a autoridade, de ser sacerdote, o provedor da casa. É uma responsabilidade muito grande, muito pesada, mas que é aliviada quando ele tem do lado uma mulher sábia. Porque a Bíblia volta a dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa. Isso é maravilhoso quando nós entendemos o propósito de Deus ao criar o casamento. Só que muitas das vezes nós, como homens falhos que somos, achamos que vamos encontrar a felicidade começando do zero. Se até aqui foi problemas, então eu preciso me desfazer desse problema para criar uma nova família, para criar um novo relacionamento e aí sim ser feliz. Esquece-se que você fez um juramento no altar. Eu não estava no seu casamento, mas o Senhor estava e recebeu o voto que você fez. Aonde quer que você tenha feito esse voto, o Senhor recebeu. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Esse foi o voto que eu fiz. Esse foi o voto que talvez você tenha feito. Então entenda bem que você fez um voto dizendo que não era até que uma crise financeira viesse, o desemprego, a falta do dinheiro. Você não fez um voto dizendo: olha, o meu casamento vai durar até o meu amor durar. A Bíblia é muito clara em dizer que o amor não acaba. Naquele dia em que Jesus vier, ficarão 3 coisas muito importantes: a fé, a esperança e o amor. E 1 Coríntios vai dizer que o mais importante deles é o amor. A Bíblia ainda nos diz que o amor cobre multidão de pecados. Então entenda, se você está buscando pela restauração da tua família, se você está buscando pela restauração do seu cônjuge, você primeiro tem que restaurar você mesmo. Você primeiro tem que entender, dentro desse contexto de separação, de divórcio, de repúdio, e tudo isso nós vamos querer debater aqui no canal, com a sua participação, é claro. Mas dentro desse contexto, nós precisamos entender
que há uma só verdade. E ela está aqui, ó, palavra de Deus. Não vale a minha opinião, não vale o que eu penso, o que eu julgo ser verdade. Não, não. O que vale é a palavra de Deus. Ela tem o ponto final em toda e qualquer discussão. Muitos dizem, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, não, não. Só existe uma verdade. E ela está contida na palavra. Como é que você sabe disso? Quando você cria uma intimidade com Deus. Quando você cria uma intimidade com Deus, mediante a palavra do Senhor, meditando nela dia e noite, como diz lá em Josué. O segredo da prosperidade no livro de Josué, preste atenção. Então, quando nós meditarmos nessa palavra dia e noite e termos o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, aí sim o nosso caminho será próspero, será abençoado. Nós partimos rumo à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra é viva. Essa palavra se renova a cada manhã para trazer para você um novo ânimo nessa caminhada. E nesse vídeo de apresentação do canal, onde nós estamos apresentando alguns versículos bíblicos para trazer uma nova fé para você, um novo ânimo dentro da palavra de Deus. Você não vai encontrar ânimo nos barzinhos da vida, você não vai encontrar ânimo nas baladas da vida, você não vai encontrar ânimo nos seus amigos lá do mundo. Não. São amigos, são colegas, tudo bem, estamos juntos. Mas a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira amizade, a verdadeira solução para o teu problema está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. E é isso que nós queremos apresentar para você, que tem o seu coração angustiado, que tem o seu coração triste. Irmãos, não é hora de pensarmos nisso. Para nós sairmos desse deserto, é necessário você entender por que você entrou. Por que você entrou? Certo dia eu estava aqui na minha casa meditando, os irmãos estão vendo aí o fundo, tudo está começando de uma maneira bem simples e bem natural. Vocês estão vendo aí o fundo da minha casa, para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender por que nós entramos no deserto. Porque nós não fomos nem o marido e nem a esposa que o Senhor idealizou que fôssemos. Preste atenção numa coisa, numa analogia que eu quero tratar com você. Quando você tem um celular, de última geração que seja, ou mais simples que seja, quando ele apresenta um problema, você leva aonde? Na autorizada da marca. Por quê? Nós entendemos que a marca que criou vai saber resolver o problema que ele está apresentando, correto? Ou uma oficina qualquer, onde você tem uma certa confiança no técnico, que fez um curso, que foi capacitado até pela própria marca para exercer esse papel de consertar. Então eu digo para você uma coisa, o seu casamento tem jeito, mas desde que você leve na assistência técnica correta. Assistência técnica de casamento se chama céu. O técnico responsável, Jesus, através do Espírito Santo. É isso mesmo. Muitos não encontram a solução do problema do seu casamento porque levam ou buscam a solução em lugares errados. O manual do casamento está aqui, ó. Palavra de Deus. Nele você vai encontrar toda a solução. Me entristece muito o coração quando eu vejo altos índices de divórcio, altos índices de quebra de aliança. E isso não acontece lá fora, não. Acontece dentro do meio evangélico. E eu digo mais, dentro do meio cristão. Um alto índice de divórcio. Sabe o que eu entendo com isso? Não levaram o problema do casamento na assistência técnica correta. E aí não vai encontrar solução mesmo. Quando você leva o seu celular para um curioso, o que você tem? Mais problemas ainda. Ele não resolve problemas, ele cria mais problemas. A verdade é essa. Irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus é a fonte para todo e qualquer problema do ser humano. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor criou o mundo, o universo, pelo poder da palavra. Entenda bem, quando o Senhor disse, a Bíblia diz que havia trevas, correto? Havia trevas. Sabe quando essa treva foi dissipada? Quando o Senhor disse, haja luz. Aqui, ó, poder da palavra. A Bíblia ainda diz que
O poder da vida e da morte está na palavra. Usa a tua palavra para abençoar o teu cônjuge, mesmo ele estando distante, mesmo ele estando fora do contexto que o Senhor determinou para ele. Abençoe. Não passe tempo procurando os defeitos do teu cônjuge, porque você tem defeitos tanto quanto ele, talvez diferentes, mas são defeitos. E precisam ser corrigidos mediante a palavra de Deus. Quantas vezes, enquanto seu cônjuge estava em casa, vocês dobraram o joelho e oraram juntos? Quantas vezes você abençoou o teu cônjuge, pondo a mão sobre a cabeça dele, sobre o ombro dele, e ele fazendo a mesma coisa com você? É por isso que nós precisamos passar por esse deserto, para nós aprendermos como nos comportar diante do Senhor. E é isso que esse canal tem a intenção de fazer. Trazer uma bússola, um norte para quem está nessa caminhada, através da palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 4, diz sobre a tentação de Jesus. E ele já começa dizendo o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então saiba que o deserto que você está enfrentando, você foi conduzido pelo Senhor. Já começa um motivo para se dar glória a Deus. Foi o Senhor quem te conduziu ao deserto. E aquele a quem o Senhor conduz ao deserto, ele não abandona. Ele não deixa a seu bel prazer. O Senhor acompanha. O Senhor corrige, disciplina. E aí nós vamos passar por um momento de confronto. O Senhor vai te mostrar quem você realmente é. E isso aconteceu comigo numa sexta-feira, onde por volta de 6:30 da manhã eu cheguei do trabalho e não consegui sair para uma outra etapa do trabalho. Eu passei o dia inteiro deitado, sem força nenhuma para me levantar, apenas ouvindo o Senhor dizer: você errou no seu casamento aqui, você errou ali, você não amou quando deveria amar, você não cuidou quando deveria cuidar. Qual o resultado disso, irmãos? Deserto. Vai para o deserto. Vem cá, vamos bater um papo aqui no particular. E aí você começa a perceber que você não era aquele primor de marido que você achava que era. Aquele primor de esposa que você achava que era. Existia em nossos corações muita arrogância, muita soberba. O homem dizendo para a mulher: você tem que me obedecer porque a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa. A mulher dizendo que o marido tem que, um esfregando a palavra na cara do outro, mas sem contexto nenhum. Porque quando eu digo para minha esposa que ela tem que ser submissa a mim, ela me lança a palavra que diz que o marido, Deus deu a seguinte ordem: amai a tua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. A esposa, muitas das vezes, porque não tem um versículo bíblico claro explicando que ela tem que amar o marido, e ela usa isso como justificativa para ter autoridade sobre a vida dele, e a Bíblia diz que amai o teu próximo como a ti mesmo. E o mais próximo de um esposo é a esposa. O mais próximo da esposa é o esposo. Não tem para onde você fugir. Vai ter que amar. E amor, irmãos, é decisão. Eu decido amar. O amor verdadeiro que Deus quer ver, o esposo manifestando para a esposa para o esposo, está em 1 Coríntios, capítulo 13, um amor incondicional. Eu não preciso que a minha esposa me ame para eu poder amá-la. A esposa não precisa que o esposo a ame para poder amá-lo. E a Bíblia vai dizer muito claramente, isso me fascina, dizer que o viver santo da esposa santifica o marido. O viver santo do marido santifica a esposa. Responsabilidades que nós temos diante de Deus para com os nossos cônjuges. Nós fizemos um voto no altar e, em primeiro lugar, irmãos, nós não fizemos esse voto para o marido ou para a esposa, nós fizemos para o Senhor. Quando você faz aquele voto no altar, ou mesmo lá no cartório, que seja, tem muita gente que acha que o casamento só é válido no cartório ou na igreja. Irmãos, desde quando? O casamento, ele é um princípio. Entenda comigo, o casamento é um princípio. E qual é esse princípio? Largará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando você se tornou uma só carne com a tua esposa, com o teu marido, já teve ali o selo do Senhor. O
O Senhor já abençoou aquela união. O Senhor já aceitou aquela união. Agora, irmãos, não tem para onde correr. Agora você tem que lutar por ele. Porque Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 é muito claro, não precisa, e nós não temos essa intenção aqui no canal, de discutir teologia, escatologia, exegese. Não. Isso é para seminário. O canal aqui é para nós exercermos a nossa fé de uma maneira prática, de uma maneira que traga resultados. Se você quer ter o teu casamento de volta, comece a olhar para dentro de você. A mudança no teu casamento começa por você. Primeiro por você que está assistindo esse vídeo. Primeiro por você que decidiu, e eu te dou os parabéns, a lutar pelo teu casamento. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E se ela for de outro nesse período, ela se torna adúltera. E quem se envolve com essa pessoa adúltera se torna um adúltero. E quando esse texto fala a lei da mulher, é no sentido homem e mulher. Um único sentido para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, receba essa palavra de apresentação do nosso canal. Nós vamos deixar aí na descrição o link de grupos de WhatsApp que nós apoiamos, para você que quer uma ajuda mais próxima, mais que diária. Nós temos a intenção de 2 ou 3 vezes por semana postar um vídeo novo falando de temas relacionados a essa restauração, entendendo que o princípio master da restauração é que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas, pessoas libertas, pessoas transformadas, a probabilidade do casamento dar certo é enorme. Então nós primeiros temos que ser restaurados na pessoa, no individual. E é você que julga estar no deserto, julga ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto. É por você que Deus quer começar a transformação da tua casa. E a força para lutar, porque virão muitas afrontas, muitas vergonhas, humilhações. Isso tudo são distrações para te tirar do propósito principal, a restauração da sua vida, a restauração da sua comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Então, irmãos, receba essa palavra de apresentação do nosso canal. Alguns temas que nós vamos debater, você tem a livre oportunidade de deixar nos comentários o tema que você quer que nós debatamos e vamos estudar pela palavra de Deus uma solução, encontrar nela a solução para tudo aquilo que nós vivemos, porque no Senhor sim, a solução, pode crer. Fiquem todos na paz do Senhor.